Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com o Manual do Lingo com exercícios resolvidos de programação matemática do Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. O link desse PDF está na descrição desse vídeo, assim como se você no Google digitar Lingo Manual ou Manual do Lingo, você vai justamente achar esse manual. Aqui então nós temos uma introdução sobre o Lingo e depois nós temos diversos modelos. Já abordamos os dois primeiros modelos, vamos para o terceiro então, que está disponível na página 44. Esse modelo é uma continuação do modelo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, sugiro que você assista para conseguir entender o que nós vamos fazer aqui. Vamos lá. Relativamente ao problema anterior, suponha que se possa retornar apenas múltiplos de 10 toneladas e que se para cada pilha só se pode retornar um mínimo de 500 toneladas. Qual a nova estratégia a ser adotada? Então, anteriormente, nós tínhamos as pilhas aqui para formar justamente as 6 mil toneladas de minério para enviar ao cliente, e nós poderíamos pegar a quantidade de toneladas que nós quiséssemos de cada uma dessas pilhas. Nessa nova questão, então, já existem dois itens que são novos, que são: eu só posso pegar múltiplos de 10, e se eu pegar, eu tenho que pegar pelo menos 500 toneladas. Então, vamos entender como que funciona esse problema. A primeira parte do modelo continua igual. O que muda aqui é que agora nós temos o num i de hatch i, número de unidades da retomada na pilha i, hatch min, retomada mínima em toneladas, e só. Agora nós temos duas variáveis de decisão. Nós temos o xi, que nós tínhamos anteriormente também, que é a quantidade de minério a ser retirada da pilha i. Também, essa é justamente o que nós tínhamos anterior. Só que agora nós temos o yi, que determina se nós vamos utilizar ou não aquela pilha. Isso aqui é justamente a variável binária que valida ou não se eu pego material de uma pilha ou não. 1 se eu pego, 0 se eu não uso. O modelo de programação matemática para o exercício 3 é ele daqui. Então, essa primeira parte aqui é exatamente igual ao modelo anterior, então não há nem o que discutir. Aqui nessas duas descrições, ele faz com que o material final cumpra as exigências máximas e mínimas da qualidade dos itens lá, justamente aqui do elemento químico, que tem um teor mínimo e um teor máximo permitido. Aqui nós dizemos que nós só podemos pegar o máximo, é justamente a quantidade que existe naquela pilha, ou seja, eu só posso pegar uma quantidade menor ou igual ao que eu tenho disponível. Se na pilha eu tenho 2.000 toneladas, o máximo que eu posso pegar é justamente 2.000 toneladas. Aqui nós dizemos que tudo que nós pegarmos deve ser igual à quantidade necessária. E agora nós temos aqui as restrições que são novas. Vamos entrar aqui para essa segunda parte. Nós temos agora que o num i de hatch i tem que pertencer aos números positivos inteiros, e que o yi tem que pertencer a 0 ou 1, ou seja, binário. Nós temos aqui então três equações. Vamos entender essas três equações. A primeira equação diz que o num i de hatch i tem que ser igual a xi dividido por uni de hatch. Vamos entender então o que é isso daqui. Isso aqui é um valor justamente que eu vou ter para cada uma das pilhas. É um valor que na realidade vai ser o múltiplo de 10 que eu estou pegando daquela pilha. Vamos entender isso aqui então. Xi é quanto eu vou pegar da pilha. Uni de hatch é o múltiplo que eu tenho que pegar daquela pilha. No caso, nesse exercício, é 10. Então, como que funciona? Eu vou ter, então, algo igual a xi dividido por 10. E eu falo que esse algo daqui tem que ser um número inteiro. Logo, o meu xi só pode ser um valor que, ao ser dividido por 10, retome um número inteiro. Por exemplo, o xi, então, pode ser 10. Por quê? Porque 10 sobre 10 dá 1, que é um número inteiro. O xi pode ser 15? Não, não pode ser 15. Por quê? Porque 15 sobre 10 dá 1,5. Isso daqui dando 1,5, ele não respeita
esse item aqui, que esse item daqui deve ser inteiro positivo, conforme nós podemos ver aqui. Se ele não for inteiro positivo, então o nosso xi não pode ser 15. Logo, nosso xi pode ser 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Então, esse número daqui é justamente o múltiplo de 10 que nós estamos utilizando do nosso xi, que é quanto nós estamos utilizando daquela pilha. Não importa, na realidade, o número múltiplo de 10. Importa que esse número seja inteiro. Então, isso é uma maneira de fazer com que o xi seja justamente um múltiplo de 10. Depois nós temos essa outra restrição aqui, vamos lá. Que nosso yi tem que ser maior ou igual a xi sobre qi, e o nosso qi tem que ser diferente de zero. Vamos lá então. O nosso yi é a variável binária para falar se eu uso ou não aquela pilha. O xi é justamente quanto eu vou utilizar daquela pilha. E o qi, conforme nós podemos ver aqui, é justamente quanto está disponível naquela pilha. O nosso qi, nesse item aqui, funciona como Big M. Por quê? Porque nós temos uma variável binária, um Big M e o nosso xi. Então, isso aqui funciona para validar que o nosso yi tenha um valor de 1 quando nós utilizarmos justamente quando nós utilizarmos aquela pilha. Por quê? Vamos lá. Nesse caso aqui, ainda falta entender por que ele tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que o meu xi eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar 10, certo? Utilizando 10, eu tenho aqui o qi. O nosso xi, por regra, conforme nós já vimos aqui anteriormente, tem que ser menor ou igual ao nosso qi. Então, em outras palavras, isso daqui equivale a quantos por cento nós estamos utilizando daquela pilha. Isso aqui nunca vai retornar um valor maior do que 1. Por quê? Porque o maior valor será 1, quando o nosso xi for, se por acaso o xi for igual ao nosso qi. Então, em outras palavras, isso aqui é uma razão de quanto nós estamos utilizando daquela pilha. Logo, se eu estou utilizando algo daquela pilha, mesmo se eu estiver utilizando um valor mínimo, por exemplo, essa divisão aqui retorne algo de 0,01, o nosso yi terá que assumir o valor de 1 para respeitar justamente esse sinal aqui de maior ou igual. Então, isso aqui força que o nosso yi assuma valores de 1 quando nós utilizamos justamente aquela pilha. Por que, então, o nosso qi tem que ser diferente de zero? O nosso qi tem que ser diferente de zero justamente porque se nós dividirmos o xi por zero, vai dar problema, porque nós não podemos fazer divisão por zero. Uma alternativa que nós teríamos aqui seria, ao invés de colocar essa condição que nós não podemos ter o qi igual a zero, ou seja, que ele tem que ser diferente a zero, nós poderíamos simplesmente pegar esse qi e passar ele multiplicando para o outro lado. Então, nós deixaríamos que qi vezes yi tem que ser maior ou igual a xi. E aí você não precisaria mais colocar essa condição daqui. É apenas uma alternativa de reescrever o que está aqui, mas da maneira que está aqui está correto. E nós temos aqui a outra restrição, que é xi maior ou igual hatmin vezes yi. Então, vamos lá. O hatmin é a quantidade mínima que eu posso justamente utilizar a retornada mínima, ou seja, no caso é 10. O mínimo que eu posso pegar. Junto com essa restrição daqui, nós temos a definição de que o hatmin, que no caso é 500, quando eu multiplico pelo yi, eu vou ter que, então, o nosso xi tem que ser maior ou igual a 500. Então, é dessa maneira que nós fazemos com que, se eu utilizar ele, eu vou ter que utilizar mais do que 500. Relembrando,
o nosso y será 1 sempre que eu tiver o xi positivo, maior do que 0, justamente por causa dessa equação aqui anterior. Então, ele sendo 1, ele vai multiplicar aqui o 500, logo o xi daquela pilha, o x daquela pilha tem que ser maior ou igual a 500. Se nós não utilizamos a pilha, isso daqui é 0, logo 500 vezes 0 dá 0, e o nosso xi pode assumir o valor de 0, então. Então, o num e derrete i tem que pertencer aos positivos reais, e o yi tem que ser 0 ou 1. O modelo aqui é bem interessante. Vamos então para... Temos aqui a integração com o Excel no modelo do Lingo. Indo aqui então para o modelo do Lingo, ele é bem... A parte inicial é realmente a mesma que nós vimos anteriormente. Nós temos aqui a função objetivo, o limite superior, o limite inferior. Nós já vimos anteriormente isso, então eu não vou citar passo a passo. Se você tiver alguma dúvida, pode ver o vídeo anterior. A quantidade cetonada em cada pilha I. A produção total deve ser igual a P. A quantidade de Xi a ser tomada na pilha I deve ser múltipla de uniderrete. Então, isso aqui é a primeira restrição do modelo novo, que é justamente o que nós vimos. Isso aqui tem que ser número inteiro. Logo, o meu Xi, ao ser dividido por 10, deve retornar um número inteiro. Se for retornada qualquer quantidade na pilha I, então yi igual a 1. Caso contrário, yi assume o valor de 0. Então, aquela equação. O nosso yi vai ser maior ou igual a xi sobre QUI. Isso aqui, lembrando mais uma vez, é a proporção, ou seja, quantos por cento, né, na verdade não é por cento, mas de 0 a 1, quanto que eu estou utilizando daquela pilha. Por isso eu posso utilizar aqui o y, sem nenhuma multiplicação aqui do lado, não preciso colocar o big M aqui. Porque, em outras palavras, o big M nesse item aqui, nós poderíamos dizer que é justamente o QI, que ele está dividindo aqui desse outro lado, mas ele poderia estar multiplicando desse lado de cá. Como ele está dividindo, nós devemos colocar que ele não pode assumir o valor de 0. Então, nós colocamos dessa maneira daqui. Por quê? Porque nós não podemos fazer uma divisão por 0. Se for tomar alguma pilha aí, a quantidade de xi a retornar deve ser superior ou igual a hatmin, que no caso é 500. Então, nosso xi tem que ser maior ou igual ao hatmin vezes se eu uso ou não aquela pilha. Se eu uso, o meu xi tem que ser maior ou igual a 500. Se eu não uso, o meu xi pode ser igual a 0. A variável mun e derrete deve ser inteira e a yi binária. Então, for pilhas, eu defino que o @gym tem que ser inteiro e que o y tem que ser binário. E, por fim, aqui, ele pega as informações e exporta para o Excel. Sempre que utilizamos a função olé, ela deve estar entre a seção de data. Então, nós estamos aqui. O que está à esquerda recebe a informação, então o Excel recebe justamente a informação da variável x. Com isso aqui no nosso modelo, ele traz a resposta da solução. Observe que nenhuma das pilhas nós pegamos um valor menor do que 500 toneladas e temos um custo total de 65.069. Aqui também nós informamos o hatmin e o unidade de retomada mínima. Perdão, unidade de retomada, que é justamente o múltiplo de toneladas que nós devemos pegar de cada pilha. Bom, então, nesse vídeo nós vimos justamente esse modelo, que tem dois itens novos, que é justamente indicar que nós devemos pegar um múltiplo de cada uma das pilhas e que se pegarmos uma quantidade da pilha, devemos pegar uma quantidade mínima. Em alguns modelos que você visualizar futuramente, você vai perceber que existem algumas restrições aqui sim, que são justamente um tanto quanto diferentes, como essa. É bem comum você encontrar. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!